Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente, aqui nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, nas minhas páginas de Facebook, para ouvir uma palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês sobre princípios bíblicos, né? Princípios da nossa natureza, né? Coisas que agradam ao Senhor, né? E hoje eu quero falar sobre lei e recompensa, né? Eu não vou ler texto da Bíblia aqui, mas vou te falar alguns princípios bíblicos, né? Então, eu vou falar que o Espírito de Deus, que o Espírito do Senhor, que habita em mim, que eu faço parte do corpo do Senhor, está me orientando para ministrar. Então, eu quero ministrar hoje essa palavra para você. Enquanto isso, eu espero que você possa se inscrever no meu canal, compartilhar essa palavra para que mais e mais irmãos vejam, que você possa comentar também, que você possa colocar aquele joinha, né? E porque isso vai fazer com que os algoritmos do YouTube entendam que esse vídeo é relevante e mais pessoas possam ser alcançadas, né? Ainda mais nesse momento que muita gente está muito fragilizada, o pessoal está muito, tipo assim, os rebanhos do Senhor estão muito dispersos, né? Estão muito soltos, né? É muita ideologia sendo pregada, é muito ensinamento sendo pregado, é muita crença se levantando, né? E está fazendo com que as pessoas fiquem com muitas dúvidas, né? Tem muita gente que está duvidando de tudo. Hoje a gente não acredita em mais nada. A gente liga a televisão, eu ligo a televisão aqui diariamente, eu vejo vários e vários canais, e principalmente os canais de notícia, eu vejo rádio, eu vejo jornal, então eu escuto rádio no caso, né? Vejo jornais. Então eu estou vendo todo tipo de informação. Infelizmente tem irmãos que não querem ver essas informações, né? Muitos irmãos que se escondem, né? Atrás de um só. Na verdade ele vê a informação, só que ele quer ver às vezes de uma só pessoa, de uma só ideologia, às vezes de um só partido, às vezes de uma só liderança, né? E aí ele perde a oportunidade de também ver, ouvir e compartilhar palavra de outras pessoas, de outras verdades, né? Você sabe que o nosso mundo é cheio de verdade, todo mundo é cheio de verdade, existe verdade para tudo que é lado, menos a verdade da palavra de Deus, o pessoal se interessa saber, mais verdades que tem por aí. Então, existe verdade sobre as ideologias políticas, né? Sobre crenças sobre crenças de homofobia, né? Sobre crenças religiosas, né? Sobre aprendizados de homossexualismo, né? Também dessa linha aí, né, do homossexualismo. Antigamente, eu sou da época que chamava só homossexualismo, mas agora não, agora existe várias tendências dentro dessa mesma ideologia, né? Que é tanto que o símbolo principal disso aí é o quê? É a questão do chamado LGBTQIA+, né? Mas eu não estou aqui para condenar você de maneira nenhuma, eu quero te abençoar, é o contrário, eu quero te abençoar, você também é filho de Deus, você não é mais criatura de Deus, você é filho de Deus e você é amado, então eu não estou aqui para tirar pedra em você, eu estou apenas aqui para falar dos fatos, né? Então as pessoas às vezes se escondem de ouvir as verdades, tem muita gente que quer ouvir um tipo de verdade só, por exemplo, agora nós estamos tendo aí muito uma ideologia política, né? E essa ideologia política, eu acho que ela está sendo muito nociva. Olha, irmãos, eu quero te falar uma coisa para vocês. Ó, eu não sou político, nunca ganhei dinheiro em cima de trabalhos políticos, né? Nunca saí. Tentei umas 2 vezes ainda trabalhar para alguém, mas toda a vida fui rejeitado, né? Parece que o meu trabalho não servia para eles. Justamente por isso, porque na verdade essas coisas a gente já entra assim com o pé atrás. Na verdade, eu tenho muito pé atrás com o negócio de político, né? O meu pastor, que é o pastor Luiz, ele costuma falar uma coisa muito verdadeira, né? Ele diz que, no caso, ele está se referindo a crentes que querem ser políticos, né? Irmãos que são da igreja, crentes assim, que estão na igreja, né? Tipo pastores, líderes, obreiros, esse pessoal, discipuladores, que às vezes eles querem encaminhar por uma carreira política. E ele vê com muita desconfiança, o fato de, às vezes, o irmão da igreja querer ser político, né? Porque, na verdade, essa não é a nossa meta, né? Essa não é isso. Embora se pregue também uma verdade, né? Não, mas os evangelhos têm que estar lá para ser representado e aquela coisa toda. Tudo bem, eu não discordo disso aí. Mas na verdade, o nosso caminho não é o caminho político, né? Até porque nós não trabalhamos mais, nós vivemos mais usando as mesmas armas
que foi usado no passado, na época da lei, quando o Senhor realmente capacitava os seus exércitos e colocava os seus exércitos para batalhar na batalha mesmo de guerra. Hoje não, hoje a nossa batalha não é mais daquela forma. A nossa batalha hoje ela é espiritual. E a nossa luta hoje não é contra os irmãos. A nossa luta hoje não é contra carne e sangue. A nossa luta hoje é contra as forças do mal, é contra Satanás, é contra as forças malignas. E a espada que temos que lutar contra isso, contra tudo esse negócio, o Senhor nos deu uma espada hoje, mas a espada é a palavra, né? Então, qualquer um que usa a igreja, né, que usa determinados comportamentos e coloca a igreja no centro para que a igreja seja responsável por essas coisas, meu irmão e minha irmã, isso está errado. Eu tenho certeza que a maioria dos evangélicos e dos pastores e a igreja não concorda com isso, embora a igreja muitas vezes é assediada com promessas, né, com dinheiros, com verbas públicas também, claro que sim. Inclusive tivemos aí agora recentemente pastores, né, e pastores colocando bíblias e colocando a sua foto. É brincadeira um negócio desse. Eu acho isso uma abominação, né? Mas isso não é contra os irmãos, na verdade, isso é Satanás que está agindo. Você sabia que você, às vezes, quer se esconder por trás de um só canal, de um só meio de notícia, de uma só ideologia, de um só grupo que quer que você fique numa bolha, ouvindo só aquilo ali. Às vezes, muita gente foi demonizada ultimamente, que a Globo, não sei o quê. Meu irmão e minha irmã, eu assisto a Globo, eu assisto a Record, eu assisto a Band, eu assisto o SBT, eu vejo jornais de tudo que é tipo do país, eu vejo aquelas notícias do Google, que tem que também, o Google hoje tem um jornal, eu tenho aplicativo de notícia, eu leio revista, eu vejo a rádio, eu tenho a rádio que eu escuto aqui, muita rádio vinha, mas de vez em quando eu boto também outra rádio, eu vejo programa jornalístico para tudo que é lado, eu vejo futebol, eu vejo política, eu vejo economia, eu vejo todo tipo, ideologia de gênero, eu vejo tudo. Sabe por quê? Porque eu tenho que estar informado. Por que nós temos que estar informado? Para saber, para justamente você saber qual é a verdade de fato de tudo que é fato. Tudo bem que às vezes tem determinados assuntos que você não quer ver. Tem muita gente que é meio paranoico, sabia? Que já se estressa logo, já fica nervoso. Eu acho que você tem que ter um controle da sua mente, irmão. Você tem que ter capacidade de ouvir o contraditório. Essas pessoas que às vezes se afastam ou ficam nervosas por qualquer tipo de notícia, são pessoas que não têm capacidade de discutir. E essas pessoas não discutem com outras pessoas também. Quando eu falo discutir, não é brigar. Discutir é você argumentar na palavra. Sempre alguém vai te dizer alguma coisa e você tem que ter argumento para contra-argumentar. Porque se você for viver numa bolha acreditando em tudo que falam, você está ferrado. Porque você vai ficar tipo vai fazer parte de um rebanho de fake news, de falsas notícias, de ideologia, e aí você fica com a sua mente presa, e aí você deixa de raciocinar. Meu irmão e minha irmã, eu vou te falar uma coisa. Satanás, muitas coisas que tem aí, eu creio que muitos portais de notícia, aliás, muitas notícias que existem, não vamos nem falar das emissoras não, porque as emissoras são obrigadas a falar as notícias. Eu mesmo vejo notícia que passa na Globo, quando depois eu boto na Record, passa na Record o mesmo assunto, às vezes o mesmo vídeo, principalmente notícias internacionais, porque muitas vezes eles recebem aquelas notícias e aquelas fotos, aqueles vídeos de correspondentes que estão lá, às vezes não é o funcionário da Globo que está lá, e às vezes nem o funcionário da Record que está lá, ou da SBT, às vezes é outros agentes que vendem as imagens para eles todos, e só dão aquela notícia e eles publicam, cada um com o seu apresentador diferente. Mas às vezes as notícias são as mesmas, né? E a gente sempre depende também desses órgãos, porque a imprensa, ela ainda é hoje um poder, a imprensa hoje é um grande poder, né? A imprensa, agora temos também as redes sociais, que são grandes poderes. Mas na imprensa, ela é obrigada a falar os fatos verdadeiros. Já nas redes sociais, não, depende do seu influencer, que colocou no seu blog, ou no seu canal do YouTube, ou no seu Instagram, ele vai falar uma verdade e você que já é seguidor dele vai acreditar. Você vê que temos vários influenciadores, hoje é uma profissão que está dando muito dinheiro de influenciador digital, e todos eles têm muitos seguidores. E os seguidores daquela determinada pessoa, ele vai acreditar só naquilo que aquela pessoa fala. É dificilmente ter o contraditório. Então, meu irmão e minha irmã, temos que ter o contraditório, porque essas coisas todas são ferramentas que Satanás usa. Não é ferramenta só dele, claro, nós da igreja, o povo de Deus também usa. Por isso que eu digo que é importante você ouvir todas as ferramentas que estão aí, para você não ficar preso numa bolha.
Porque Satanás, ele está o tempo todo nos monitorando. Ele, com isso, ele está nos monitorando. E muitas vezes está colocando nós para sermos dirigidos por determinadas pessoas que às vezes estão sendo usadas por Satanás. Você sabia que Satanás, quando ele quer fazer qualquer coisa de mal a você, ele vai usar uma pessoa. Assim como Deus também usa uma pessoa. Às vezes também Deus manda uma pessoa te abençoar. Quem sabe essa palavra que eu estou falando aqui vai te abençoar, vai te esclarecer sua mente, vai fazer com que você acorde para essas coisas. E agora estamos vivendo um momento político, né? Nós, no momento político, ultimamente, estamos sempre dando com os burros d'água. Sempre votamos nas pessoas erradas, né? Mas, infelizmente, hoje nós temos que acordar mais para isso. Porque vem uma campanha política aí e nós temos que estar informado realmente qual são a intenção dos políticos. A gente já sabe claramente alguns qual é a intenção, né? A gente já sabe, eu não vou comentar aqui porque eu não quero partir para essa ideologia, eu não quero que você atire pedra em mim dizendo que eu sou A, sou B. É como eu te falo, eu tenho muito tempo que eu não voto, eu vou te declarar, eu não voto. Eu sei que eu estou deixando de cumprir o meu dever cívico, né? O pessoal fala, mas você não está cumprindo o seu dever cívico, né? Os caras nunca ganham aí com um voto, se alguém ganhar com um voto, eu vou dizer, eu estou deixando de cumprir meu dever físico, mas são milhões de votos, né? E que às vezes dá um percentual pequenininho, porque o Brasil é muito grande, é muita gente que tem aí, né? E tem muita gente que está votando de acordo com os seus interesses. Na verdade, ninguém nunca vota pelo certo, só vota pelos interesses, né? E é criar aquele rebanho, né? Aquele rebanho de pessoas que são filiadas a um determinado meio de comunicação, e aí eles muitas vezes são eleitos, às vezes não, né? Mas não esqueça, é seu voto que faz com que eles sejam eleitos, né? Então, o diabo, ele usa essas ferramentas para nos monitorar das redes sociais, dos canais de televisão, dos grupos de WhatsApp, das ideologias que tem de gênero por aí, das ideologias políticas que tem por aí, das ideologias religiosas, né, através de pastores, alguns líderes. Não vou te falar que na igreja não tenha muitos pastores que têm os seus interesses políticos também, né? Tem muita gente, infelizmente tem, né? Tanto na igreja católica como também nas igrejas evangélicas tem. Tem. Mas eu também não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu tenho, como eu falei, a gente tem que abençoar. E a gente tem que crer que muitas dessas coisas que estão acontecendo já está escrito. Isso aí já está escrito, faz parte do grande futuro que vem por aí, que não é futuro coisa nenhuma. O grande futuro que nós temos é realmente um dia estarmos na presença do Senhor. Um dia seremos arrebatados, estaremos na presença do Senhor. Mas vai vir um grande julgamento ainda na terra. Vai vir sim. Isso aí vai vir. Agora não é o momento. Nós estamos vivendo agora o momento da graça. E a graça é uma pessoa, é representada por uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então vivemos esse momento porque ele já fez tudo por nós. Que eu vou entrar no assunto agora que eu queria falar. Então, resumindo, fechando esse assunto. O diabo usa os meios que estão aí para nos monitorar. Nada mais justo do que também usarmos esses mesmos mecanismos para monitorar as ações que ele está fazendo. Que aí sim você vai entender o momento que nós estamos vivendo hoje. E estamos vivendo um momento muito estranho, muitas coisas estão acontecendo e esse momento já é a hora de você se alertar, o seu espírito, você prestar atenção no que o seu espírito está falando para poder se convencer de uma coisa. Está próximo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, do nosso Rei está chegando. A vinda dele está chegando. Mas, para isso acontecer, ainda vai ter que ficar muito pior o que está aí. O que está aí não é nada ainda. Ainda estamos vivendo os dias do Senhor, né? Os dias do Senhor. Mas ainda vai ficar pior. Eu te garanto que vai ficar pior, tá? Não pensa que vai melhorar, não. Vai vir uma falsa paz aí. Está escrito em Apocalipse que ainda vai vir uma falsa paz. Essa falsa paz ela é representada pelo cavalo branco. Depois eu vou em outros vídeos eu vou falar sobre os cavaleiros do Apocalipse. Já está no momento de falar isso. Eu não queria falar isso, eu queria falar outros evangelhos ainda. Eu quero falar muitos evangelhos. Inclusive os livros são muito repetitivos, porque todos os 4 livros que existem sobre dos apóstolos que eles escreveram, né? Tirando Paulo, que Paulo escreveu mais livros, né? Paulo, Lucas. E aí eu vou ler também, eu vou falar sobre isso. Mas muitas coisas são repetitivas. Na verdade, eles têm outros evangelhos de uma forma diferente, de uma visão diferente, de outras visões, né? Mas eu já li aí muito sobre o básico, mas eu vou fazer toda a Bíblia, é claro. Mas futuramente eu quero falar já também sobre o livro de Apocalipse e quero falar também sobre um livro que eu estou lendo agora, que é muito bonito, estou vendo, estou gostando muito, que é o livro de João. Quero falar sobre o livro de João,
que o João é um livro que está falando de uma outra perspectiva, mas ele é muito, eu vejo que ele é mais abrangente, né? Mas ele fala praticamente muitas coisas que está no livro de João, tá também nos outros evangelhos. Então, meu irmão e minha irmã, hoje eu quero falar com vocês sobre lei e quero falar também sobre recompensa, né? Então, o que é lei? Lei é tudo aquilo que você pode obedecer e que você deve obedecer e que você tem a obrigação de obedecer, né? E recompensa é aquilo que você recebe por você cumprir a lei. Mas você sabia que nós não cumprimos a lei, né? Mas antes de mais nada eu quero te falar das leis. Quais são as leis? Existe muito tipo de lei, né? Por exemplo, existe a lei principal, que é a lei de Deus, que ela foi dada ainda no Antigo Testamento. Essa lei ela não passou, ela ainda existe. Mas hoje nós necessariamente não estamos mais debaixo dela. Por quê? Porque o Senhor, através da sua misericórdia e da sua bondade, nosso Deus, que é nosso Pai hoje, que antes nós não era, nós éramos criação de Deus, hoje nós somos filhos. Por conta de quê? Porque ele enviou o seu primeiro filho. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos depois, né? Deus tem um primeiro filho. Todos nós, 8 bilhões de pessoas são filhos de Deus que tem aí na Terra. Mas, para esses 8 bilhões ser filhos de Deus, foi necessário Deus criar o seu primeiro filho. E o seu primeiro filho foi enviado à Terra, que é Jesus. Ou seja, ele é Deus, ele é o mesmo Deus. Mas nós temos que ter essa visão, nós temos que ter esse recebimento, esse momento de sabermos que temos um Salvador. E o Senhor Jesus é o primeiro filho que veio para nos salvar, para nos resgatar, para fazer de nós agora filhos verdadeiros de Deus, porque antes nós éramos criação de Deus. Antes da vida do Senhor Jesus, só se valia a lei. Mas a lei ela vigorou por muitos anos, eu acredito que 3.500 anos, eu acho que essa lei, uns 2.000 anos, eu não sei especificamente isso, porque a Bíblia não é específica, mas é mais ou menos isso. A lei ela existe desde que Adão começou, né? Desde que Adão começou. Agora, ela na verdade ela foi dada por Moisés, inclusive ela é chamada também de lei de Moisés. E que depois os fariseus, inclusive os fariseus quando crucificaram Jesus, eles eram seguidores da lei de Moisés. Quer dizer, eles falavam que era, mas na verdade não seguiam também. Eles eram como Jesus falava, como o Senhor falava, eles eram hipócritas, né? Eles eram uma raça de víboras, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou isso para eles diretamente, não foi por trás de nenhuma parede não. Jesus, o Senhor Jesus falou para eles. Então, o nosso Deus Pai nos enviou Jesus Cristo, que é o seu primeiro filho, é a sua primícia, é o seu primogênito. E aí agora nos fez também filhos de Deus. Então, de Jesus para cá, toda essa população que nasceu e que morreu, todos são filhos de Deus agora. Por quê? Por conta do Senhor Jesus que veio e honrou a lei no nosso lugar. Pagou nossos pecados pelo sangue derramado. E quem hoje estiver embaixo desse sangue, claro que isso não é automático. Porque o Senhor Jesus nos fez filhos de Deus. Mas tem muita gente hoje aqui ainda que quer ser filho de Satanás, filho do diabo. Vocês viram que o diabo também tem seus filhos aqui na terra? Mas, apesar de, às vezes, você se declarar que você quer seguir o demônio, né? Eu já encontrei pessoas que não creem em Deus, que são ateus. Essas pessoas que são ateus, eles até sabem de Deus, sabem que tem um ser mais poderoso do que tudo que criou a terra, né? O cientista acredita que foi uma explosão, né? Então, você foi feito de uma explosão. Aí nasceu um homem já prontinho, com carne e osso, com o coração batendo, com 600 mil quilômetros de fios, de nervos ligados. E foi uma explosão, né? É o que o cientista fala, né? O tal do Big Bang, né? Mas isso não é... Claro que essa não é a verdade. Essa é uma das primeiras verdades que é mentira, que é fake news. A verdade é que nós somos filhos de Deus, somos criação de Deus e agora somos filhos. Então o Senhor Jesus nos colocou, nos tirou do patamar de pecador total e colocou no patamar de filho. Se você é filho, você tem um Deus. Se você tem um Deus que é teu pai, com certeza ele vai te proteger de tudo e vai te salvar. Toda vida que você se lambear, ele vai te pegar, vai te dar um banho. Toda vida que você cair, ele vai te levantar. Toda vida que você se ferir, se machucar, ele vai te curar. Então esse é o nosso pai.
E isso tudo por conta da bondade, do amor do Senhor Jesus Cristo, que se entregou à morte. Os romanos malvados e os fariseus malvados não mataram Jesus. Entenda, não mataram Jesus. Jesus se entregou à morte. Inclusive, o Senhor Jesus é relatado na Bíblia que ele chegou a falar com Deus. Se Pai, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele completou falando o quê? Afirmando, mas que seja feita a tua vontade. O que Deus respondeu para Jesus? Deus respondeu, meu filho, não é possível, infelizmente não tem outro meio, não tem outra alternativa, não tem outra saída, você vai ter que se entregar na morte, você vai ter que ser crucificado. É tanto que nessa hora que o Senhor Jesus estava se lamentando sobre essas coisas, um anjo desceu do céu e o confortou. Foi um anjo do Senhor, esse anjo é o próprio Deus, é o próprio Pai, que chegou e passou a mão na cabeça dele e disse, meu filho, tenha coragem, vá, você vai ter uma demonstração de um grande amor por esse povo todo aí, que eu quero, que são os meus filhos, são seus irmãos também. Então hoje, o Senhor Jesus, ele tecnicamente é nosso irmão, mas ele é o nosso resgatador. E ele tinha que ir, porque para nós estarmos em Cristo Jesus, depois do sangue derramado, e hoje nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, era necessário que ele fosse, ressuscitou ao terceiro dia, que claro que a morte também não ia segurá-lo. A morte não segurou Jesus, ele venceu esse inimigo, era o último inimigo a ser vencido, que era a morte, ele venceu esse inimigo e ele retornou. E antes de ele retornar, ele foi às partes baixas e resgatou. Nesse retorno do Senhor Jesus, ele resgatou o título de propriedade que era nosso. Nós éramos prisioneiros, nós éramos escravos, nós estávamos caídos, nós estávamos totalmente na mão de Satanás. E Satanás exigiu do Senhor o sangue. Só valia o sangue. Ele foi lá e pagou com seu sangue. Pagou com seu sangue e resgatou. Resgatou. E agora nós somos livres. Ele nos resgatou e nos deu a liberdade. A Bíblia, muitos evangélicos, muita gente costuma dizer, Deus é fiel, Deus é fiel. Justamente o que eu estou te falando, Deus é fiel. Deus foi fiel é fiel e foi fiel e está sendo fiel até também com Satanás. Por quê? Por que muitas coisas acontecem? E essas coisas que acontecem, não é porque acontece que Deus não sabe, Deus permite. Por que Deus permite? Porque Satanás, apesar de tudo, ainda está agindo com legalidade. Tudo bem que ele não tem, depois da morte do Senhor Jesus, ele não tem tanta legalidade assim. Mas o tempo não se cumpriu. O Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, automaticamente ele já teria que retornar e já assumir o seu reino. Mas aí ele ia ter que o quê? Batalhas, ele ia ter que fazer uma batalha através de anjos, matar pessoas, né? Ia ter que matar os romanos, aquele povo, porque aquele povo não entendia. Tudo que o Senhor Jesus fez não foi para aquele povo, é para nós hoje. São para as populações hoje que são muito mais numerosas. Naquele tempo o progresso era mais lento, hoje é mais rápido. Hoje nós salta de 5 bilhões para 7, depois para 10 de pessoas e para 20. Então tudo é mais rápido. Ele veio para nós hoje entendermos isso. Aquele povo não entendia. Aquele povo vivia na lei. Aquele povo estava ciente que estava trabalhando para Deus. E não estava, na verdade. O Senhor Jesus falava para eles direto. Procurava ensinar eles, mas não entendia. Mas na cruz o Senhor Jesus disse o quê? Pai, perdoa-os. Mesmo eles que crucificaram Jesus foram perdoados. Né? Porque o Senhor Jesus disse... Na cruz ele falou e ele bradou bem alto, ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Você vê o caso daquele soldado romano que estava lá no final, que viu, quando estava tudo terminando, o que ele falou? Ele falou, este sim, verdadeiramente é filho de Deus. Então, aquele guarda, por exemplo, ele teve a salvação ali, porque ele creu no Senhor Jesus. A Bíblia fala também de outro romano, que era um general, ele comandava uma legião, e o Senhor Jesus salvou o servo dele. E quando ele foi em busca de Jesus para salvar, o que ele disse para o Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus queria ir lá, ele disse assim, não, Senhor, o Senhor não precisa ir lá na minha casa. Eu sou um general, eu tenho pelotões de soldados, eu mando ele ir ali, ele vai, eu mando ele ir para lá, ele vai, e o que eu mandar ele fazer, ele vai fazer. O Senhor também. Se o Senhor declarar agora que ele está salvo, ele vai estar salvo. O Senhor é poderoso, o Senhor tem autoridade. Então, e ele creu, e ele teve fé. E o Senhor Jesus disse que nunca viu uma fé tão grande dessa. Então, ele era um romano. Caso de Zaqueu, vamos ver Zaqueu. Zaqueu era um publicano. O publicano era o pior dos pecadores. Nenhum judeu entrava na casa de um publicano. E o publicano era judeu também.
Só que ele era escolhido, daqueles caras que era mais ruim, para ser um coletor de imposto. O publicano era um coletor de imposto e era muito rico. E eles também roubavam o próprio governo romano. Eles eram ricos. Mas o Senhor Jesus foi comer na casa dele. E lá ele deu uma demonstração de fé muito grande. Ele disse: Senhor, eu vou restituir a cada um que eu roubei 4 vezes mais. Eu vou dar toda a metade da minha herança para os pobres. Eu vou dar da minha riqueza, minha herança da minha riqueza. E o Senhor Jesus falou para ele também: eu nunca vi uma fé tão grande nesta casa. Hoje uma alma aqui foi salva. Então Zaqueu teve sua alma salva. Zaqueu também está na glória do Senhor. E tantos outros que tiveram perdão dado por Deus. Né? Como teve aquele caso daquela mulher samaritana, como teve o caso daquele Ciro, aquele homem Ciro Fenício, que era também um governante. Então, vários casos de relato de outras pessoas que não faziam parte na época da lei, naquela época Deus, ele cuidava do seu povo, que era o povo judeu. Né? Era o povo judeu. Mas a graça dele, naquela época, foi estendida também para outras populações. Então, meu irmão e minha irmã, então, o Senhor Jesus, a legalidade de Satanás foi dada desde a época de Adão. E Deus é justo com ele, por quê? Porque Adão que deu a legalidade. Deus deu o jardim do Éden e o mundo inteiro para Adão. E Adão pegou e entregou para Satanás. Tipo assim, sabe aquele pai que dá um presente de um carro de luxo pro filho, e o filho pega, gasta tudo, ou então dá para os outros? Mesma coisa. Então, Deus deu a terra para Adão. E Adão pegou e deu para Satanás. Então Satanás age até hoje por conta dessa legalidade. E Deus é fiel. Deus honra também com ele. Então ele tem autoridade para chegar assim diante de Deus e dizer: não, mas Adão me deu. Estou aqui usando, usufruindo que ele me deu. Mas o Senhor Jesus veio e resgatou. Muitas igrejas falam: resgatou, verdade, resgatou. Mas ainda não veio o governo do Senhor Jesus. Ele resgatou, mas Satanás só será tirado da terra quando ele vier assumir o seu governo. Que Deus não tem tempo. Aquele tempo, ele ressuscitou em 3 dias e ele veio e ele se mostrou para os apóstolos que queriam ver ele. Inclusive Tomé duvidou, né? Queria pegar nas feridas, queria pegar onde estava lá a lança, e o Senhor Jesus mostrou para ele. Aí o Senhor Jesus também veio e levantou Paulo, né? Que Paulo não viveu entre os 12, porque era 12, mas um era o filho da perdição, que era o Judas. E depois Deus completou colocando Paulo, e Paulo foi quem escreveu, né? Ele e Lucas escreveram 75% do evangelho, né? E Paulo chegou a viver ainda com os apóstolos, mas o Senhor Jesus já tinha morrido. Então o Senhor Jesus veio, se apresentou, mostrou, provou para eles que eles tinham que provar, né? Que o Senhor Jesus estava honrando o que tinha falado, que ia ressuscitar com 3 dias, e no 3º dia apareceu para eles. Andou também, né? Tem a história de Jesus que andou com aqueles dois discípulos que iam no caminho de Emaús, que um dia eu vou contar melhor essa história para você, muito bonita essa história, muito bacana. E o Senhor se apresentou para todos eles e fez algumas aparições, né? E depois ele se recolheu ao trono, e hoje ele está sentado à destra direita do Deus Pai, né? Como a gente costuma falar. Mas Satanás ainda está aqui. Se Satanás fosse justo, também ele já sairia da terra e não estaria agindo tanto aqui. Mas ele não é justo, claro que ele não é justo. Ele é Satanás, ele é o demônio. Então ele continua usurpando a terra sem ter direito legal. Mas ele está sempre colocando Deus: não, mas eu tenho direito a ele. Então o Senhor Jesus vai votar. Aí ele vai dizer: não, mas Jesus não votou ainda. Então o Senhor Jesus tem um tempo. Então nós vivemos agora a dispensação da graça, vivemos o amor e a misericórdia do Senhor Jesus. Nós não precisamos fazer nada mais. A lei passou para nós. Não é que ela passou. Ela, no caso, nós não estamos mais debaixo dela, porque nós já temos um resgatador que pagou. E o Senhor Jesus, uma das coisas também que ele, quando voltou, ressuscitou no 3º dia, é que ele sempre falava que ele tinha que ir para poder o Consolador vir. Aí o Consolador veio, que é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo foi soprado. Hoje todos nós temos o Espírito Santo. O Senhor Jesus não soprou em você nem em mim, mas soprou nos apóstolos, soprou naquele povo naquela época. E isso passou para nós. Isso é tipo uma herança. É um presente que o Senhor deu para eles e que passou para todos nós. Então hoje nós temos o Espírito Santo, o Consolador habita dentro de nós. E o Consolador simplesmente é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Ele é a cabeça, é ele que está na frente. E nós somos o corpo. Por isso que toda a palavra certa das religiões e de todo mundo é colocar o Senhor Jesus Cristo no centro. Mas tem muitas igrejas que colocam as obras humanas, que colocam através de santos, através de imagens, através de outras coisas, né? E com isso, eles vão
continuam em ideologias e caminhos errados. Mas o Senhor não vai condená-los, e nem eu vou condenar de maneira nenhuma, Eu não quero, não sou legalista, eu não vou condenar de maneira nenhuma. Eu acho que a salvação ela é de cada um. Por isso que se diz que a salvação é de cada um, é o que você crê. E Deus está dando essa dispensação toda que tem aí. Esse mundo ele não chegou ao fim porque existe um tempo para que todas as pessoas entendam essa verdade e se volte. Porque no final de tudo vai ter que ter um só caminho. Não pense que vai ter o caminho da igreja tal, da igreja B, da igreja C, para caminhar para o caminho do grande trono do Senhor. Não, é um só caminho, é uma só estrada, é uma só irmandade. É todos nós submissos à mesma palavra. Todos nós temos que ter a mesma espada porque participamos do mesmo exército. Então, essa é uma grande verdade. A lei, ela já foi cumprida. Então vamos falar da lei. Então, existe a lei de Deus, que é essa que eu estou falando, né? E existe também a lei dos homens, né? A lei dos homens. E tem também a lei da natureza, tem a lei do universo, tem a lei da semeadura. Então, todas essas leis estão ali. Mas, qual é a lei que você segue? Qual é a lei que você quer seguir? Me diga, né? Porque isso é muito sério. Então, mas eu vou continuar sobre esse princípio da lei, né? Eu já falei aqui muito, né? Esse meu vídeo já tem mais de 30 minutos, fica muito longo, eu sei que as pessoas não querem ter paciência de ouvir. E eu vou continuar esse tema na parte 2 desse vídeo. Então essa aqui vai ser a parte 1, né? A lei e a recompensa. Então eu vou te falar agora a parte da lei. Falei muitos princípios aí, dos princípios bíblicos, da realidade que aconteceu, da verdade que tem. E eu vou continuar esse vídeo falando especificamente agora da lei e da recompensa. Tá bom? Obrigado, irmãos. Fiquem na graça e na paz do Senhor. E não esqueçam de assistam o próximo vídeo que você vai gostar muito, tá bom? Amém e até outro momento.